Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui o convite do PC, né, de vir até aqui para poder falar com vocês aqui, né, nesse domingo. É uma honra para mim estar aqui nesse lar, né, poder falar aqui de uma coisa aqui que todo mundo conhece, um recurso que todo mundo utiliza. Vocês não sabem ainda qual é o tema da palestra, né? Mas eu sei que todos vocês conhecem o recurso que eu vou falar, que é um recurso muito importante para nossas vidas. É tão importante que o próprio Mestre Jesus utilizou desse recurso por várias vezes, não só nos momentos mais complicados, mas nos seus momentos cotidianos. Jesus sempre utilizou desse recurso. Esse recurso é tão nobre que eu posso apostar que a maioria de vocês descobriram esse recurso através da mãezinha de cada um de vocês, ou então de uma pessoa que fez o papel de mãe na vida de cada um de nós. Vocês já imaginam qual é o recurso que eu estou falando? A prece. A prece. Né? O nosso tema de hoje é a prece, e a prece geralmente nos é ensinada pelas nossas mães, né? Para a gente decorar as palavras, a sequência das palavras, toda a forma que a gente tem que falar com Deus, né? Então, e assim Jesus também o fez. Muitas vezes, quando ele estava aqui, ele se recolheu em prece, em vários momentos, no deserto ou em outras situações. Jesus sempre se apoiou nesse recurso formidável que é a prece, para poder conseguir vencer os obstáculos que estavam na frente dele. E a gente também precisa de utilizar esse recurso da prece, né? É recomendável a nós que quando amanhecemos, quando acordamos, a gente faça a prece, né? Que a gente se recolha no nosso quarto íntimo, assim como Jesus disse, né? Em Mateus, ele diz para a gente se recolher dentro do nosso quarto íntimo, que é fecharmos dentro de nós para podermos conversar com Deus. Jesus, quando esteve aqui, foi a primeira pessoa na terra a chamar Deus de Pai. Antigamente, né, antes de Jesus, existia toda uma reverência para falar de Deus, porque era aquele Deus vingativo, aquele Deus temido, né? E aí Jesus veio e foi perseguido também por ter a audácia de chamar Deus de Pai, né? Mas Jesus estava num patamar tão alto que ele mostrou que Deus é esse ser amoroso que a gente pode chamar de Pai, que ele não é só o Pai, ele é o pai, ele é a mãe, ele é o irmão, ele é o tio, a tia, os avós. Deus é a soma de todas as características dessas pessoas próximas que a gente trata com amor, né? Então, quando Jesus começa a chamar Deus de Pai, ele é perseguido porque as pessoas da época, os religiosos da época, diziam assim: como ele está querendo tanta intimidade com Deus assim? Mas Jesus, ele mostrou a intimidade que ele tinha com Deus, né, de tal forma que ele era um ser misturado a Deus, de tanta perfeição que Jesus nos trouxe aqui. E aí eu quero agora falar assim, dessa questão que a gente aprendeu, que a prece ela tem um formato.
que a gente precisa dizer certas palavras para que a gente seja ouvido por Deus, né? Que é uma forma antiga de que eu preciso seguir certos caminhos, certas etapas, para que Deus possa me ouvir. Só que Deus é amor. Então Deus, Ele está acima da forma. Não importa a forma que nós utilizamos para chegar até Ele. Tá. Aumentando o volume que ele está falando. Tá baixo? Porque a gente achava antigamente que Deus estava num lugar determinado e a gente precisava de um formato de prece para alcançar Deus nesse lugar longínquo, distante. Só que Allan Kardec traz para nós na Gênese que Deus, Ele está em todos os lugares. Deus habita dentro de cada um de nós. Deus está no ar. Deus está na terra. Deus está na água. Em tudo há Deus. Então, para a prece, orar, é conversar com Deus. Conversar com o nosso Pai. É aproximar o nosso coração do coração amoroso de Deus. Então, mais do que o formato, mais do que a forma, a posição que eu estou, ou as palavras bonitas ou não que eu estou dizendo, o mais importante da prece é a minha intenção. As minhas palavras, enquanto eu falo com Deus, está embebida de quê? As palavras foram molhadas no amor? As palavras foram molhadas nos ensinamentos de Jesus? Isso que verdadeiramente importa, e não o formato ou se a minha prece é de palavras bonitas ou não. Isso pouco importa para Deus. Deus é Deus dos simples, dos humildes. Quanto mais eu falar de forma amorosa, de coração, mais eu estou conversando com Deus, porque Deus entende a conversa dos sentimentos. E aí, falando isso aqui, eu lembro de uma história de Madre Teresa de Calcutá. Vocês conhecem Madre Teresa de Calcutá? É uma madre que trabalhou, já leu sobre ela, né? Então, é uma pessoa muito bondosa da Índia, né? Que trabalhou muito em prol dos necessitados. E ela, uma certa feita, ela estava sendo entrevistada por um repórter, e o repórter que perguntava para ela assim: o que você fala para Deus te ouvir? E aí ela falou assim, o repórter muito curioso, querendo saber daquela pessoa iluminada, como que ela conversa com Deus, como que ela ora, como que é a prece daquela mulher iluminada. E ela falou assim: eu não falo nada, eu só escuto. E aí o repórter ficou mais curioso ainda, né, pensando assim, então, e perguntou novamente para a Madre Teresa de Calcutá: e o que ele fala? O que Deus fala para ti? E aí a resposta
pouco aqui, ó.